capítulo 27 do livro de Atos. Nós iremos ler a partir do verso 23. Embora no domingo passado nós falamos até o versículo 26, mas essa perícope é muito importante para a exposição dessa manhã. Atos, capítulo 27, e o versículo, ou os versículos a partir do 23, que diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu pertenço, esteve comigo. E assim me disse: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio plenamente em Deus, o qual sucederá do mesmo modo como tem falado. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de águas de algumas terras. E lançando o prumo, acharam 20 braças passando um pouco mais adiante, lançaram o prumo e acharam 15 braças. Receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram à popa 4 âncoras e oravam para que rompessem o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, e a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não poderão salvar o navio. Então, os soldados cortaram os cabos dos botes e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia de que vocês estão esperando, e vocês estão sem comer nada. Eu vos rogo que comam alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vocês se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, dando graças a Deus na presença de todos, e depois partiu e começou a comer. Todos recobraram o ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si e não podia achar-se encalhar ali o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir o mar, largando também as amarras e o leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar onde 2 correntes se encontravam e encalharam ali o navio, e a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados
era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugissem. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiro a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos chegaram intactos em terra. Meu Senhor e Deus, poderoso e exaltado seja o teu santo nome. Pedimos-te encarecidamente que, mais uma vez, nos confronte e nos conforte com a tua palavra. Fortaleça a nossa fé, Senhor amado, e engrandeça o teu santo nome. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te pedimos agradecidos. Amém. Coloque só um pouquinho mais de retorno aqui, Samuel, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos dito no capítulo 27, o grande tema é o Deus da provisão. O Deus que cuida, o Deus que dirige, o Deus soberano que conduz o seu povo, baseado na sua promessa. Com base na sua promessa, Deus conduz o apóstolo Paulo, com base na sua promessa de que Paulo estava indo a Roma para ser testemunha da glória do Evangelho de Cristo diante de César e de todas as autoridades em Roma. Deus disse que Paulo chegaria a Roma para ser sua testemunha, testemunha da ressurreição de Cristo Jesus. E Paulo sempre foi fiel ao seu chamado. E Paulo entendia que o seu chamado foi feito pelo Senhor, tem origem em Deus, e ele foi chamado para que o Evangelho fosse anunciado, e que, se isso custasse a sua vida, ele abria mão da sua própria vida, desde que se cumprisse a vontade soberana de Deus na sua vida e no seu ministério. Desde o momento em que Paulo foi encontrado por Cristo a caminho de Damasco, foi encontrado tal como nós o fomos, porque Paulo não estava indo ao encontro de Cristo. Paulo não estava indo a Damasco e às cidades para encontrar ali a Cristo ou o seu povo e adorá-lo. Paulo estava indo contra Cristo, contra o seu reino e contra os seus servos. Mas naquele dia, especialmente naquele dia, o Senhor saiu ao encontro de Paulo para confrontá-lo e para salvá-lo. Desde então, Paulo entende que a sua vida pertence a ele. Paulo entende que a sua vida, o seu ministério, a sua vida só tem sentido se for para servir ao Senhor. E ele então passa a viver a sua vida neste propósito de glorificar ao Senhor. E ele entende, e ele faz isso porque ele entendeu que foi chamado e foi salvo para este propósito. E é exatamente assim que consiste o chamado de Deus na nossa vida. A iniciativa de salvar foi do Senhor. E não é porque nós tínhamos mérito algum, não é porque nós tínhamos atrativo nenhum, pelo contrário, o Senhor veio ao nosso encontro. E como já dissera Ele próprio, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E nós fomos achados pelo Senhor e chamados por Ele para testemunhar da glória do Cristo ressuscitado.
e somos chamados para servos de Deus. E isto tem algumas implicações. Esse texto e esse naufrágio e a atitude de Paulo nos mostra muito isto, das implicações, pelo menos algumas implicações, naquilo que nós chamamos do chamado de Deus para a nossa vida. O Senhor nos chamou. E isto implica em algumas coisas. Isto tem alguns significados, e baseado nesse texto, nós queremos falar um pouco sobre isto nesta manhã. Nós entendemos que ser chamado por Deus tem implicação ou implica em ter consciência de que nós pertencemos a Deus. E é interessante que no meio de toda aquela confusão, no meio de todas aquelas tempestades, no meio de todos aqueles ventos que reviravam o barco de um lado para o outro, todos estão temendo pela sua própria vida. A carga do navio estava sendo toda perdida, jogada fora, mas sobretudo as vidas estavam em perigo, e todos com certeza em uma confusão tremenda. Lucas chega a narrar dizendo que durante dias não havia nem sol e nem estrelas. Não se via a luz nem do sol e nem das estrelas. E isto para a navegação, nessa época que não tinha nenhum meio de navegação a não ser pelas estrelas, pelo sol, pela lua. Ou seja, eles estavam totalmente perdidos, desorientados, e dá para imaginar o clima todo naquele navio, de todos os seus tripulantes, de todos os passageiros, fossem eles os comandantes, fossem eles os soldados, fossem eles os donos do navio, fossem eles os presos que estavam ali sendo conduzidos. Existe um clima de total falta de perspectiva. Eles estão sentindo como que está chegando a hora de morrer e não tem orientação nenhuma. E no meio desse clima, certamente Paulo também teme, porque o Senhor o visita em uma dessas noites de tribulação e diz: Paulo, não tenha medo, porque é da minha vontade, é do meu querer. Eu preciso que você testemunhe da glória do Evangelho diante de César, em Roma. E Paulo reanimado, e Paulo encorajado pelo anjo do Senhor, pelo próprio Deus, através deste relato. Paulo chega para todos os tripulantes, chega para todos e diz: olha, vocês não devem ter medo, porque ainda essa noite, nessa mesma noite, o anjo do Senhor me apareceu, o anjo do Deus a quem eu sirvo, o anjo de Deus de quem eu sou, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, me falou que vai suceder assim, assim, assim. Vocês vão perder toda a carga, o navio também não vai ser, não poderá ser salvo, mas nenhum de vocês morrerá, nem mesmo dano algum acontecerá com vocês. Ou seja, neste exemplo de Paulo, nós entendemos que ser chamado por Deus também implica em ter consciência de que nós pertencemos a Ele. Isso é muito importante nesse texto, irmãos, porque isso diz respeito ao pacto, né? Ao pacto do Velho Testamento. Isto é a essência pactual do Antigo Testamento, cujo princípio principal é:
vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Só que muitas vezes nós não entendemos essa essência do pacto, de que nós fomos chamados para servos do Senhor, para a propriedade de Deus, para o povo de Deus, e Ele constitui-se, ou Ele é constituído por Ele mesmo, não somente nos constitui como seu povo, mas Ele também dá a promessa de que Ele seria o nosso Deus. E esta é a essência do pacto, principalmente no Antigo Testamento. O pacto de que Deus decide ser o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de todos quanto a quem Ele chamar, pelo sacrifício da cruz do Calvário. E Ele decide ser o nosso Deus e constitui-nos o seu povo. Só que muitas vezes nós nos tornamos jactanciosos e proferimos até com arrogância: eu sou homem de Deus, eu pertenço a Deus, e com isso nós achamos que somos melhor, que somos superiores, ou que somos merecedores de alguma coisa. Mas isso revela também a graça de Deus, que apesar de nós e das nossas fraquezas, Ele nos chamou e nos constituiu povo dEle, e Ele é o nosso Deus, e nessa relação pactual, Ele cumpre fielmente o seu papel de Deus e conduzir o seu povo com graça e misericórdia. Mas nós também somos chamados, e se temos consciência de que servir a Deus, ser chamado por Deus, também nos diz que somos dele, que pertencemos a Ele. Paulo diz, e Paulo cita este pacto, dizendo: olha, este Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. E quem explica muito bem este papel, estes princípios, e essa consciência de pertencer ao Senhor, o salmista expressa isso muito bem no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-os a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelha do seu pasto. Entremos em seus átrios, entremos em suas portas, entremos diante dele com louvor, servimos ao Senhor com alegria. Esta é a consciência que Paulo tem: Ele é o meu Deus, eu pertenço a Ele, eu sou seu servo, eu fui chamado para servi-lo. E quando nós temos essa consciência do nosso chamado, nós não iremos temer a nada. Por isso que Paulo, lá no capítulo 20, versículo 24, ele expressou, diante da despedida dos irmãos de Éfeso, que temia que ele, e queria que ele não fosse para Jerusalém, porque havia uma profecia de que Paulo, chegando em Jerusalém, ele seria preso, ele seria perseguido, ele seria morto. E as pessoas querendo que ele não fosse, ele diz: olha, eu não somente estou pronto para ser preso, mas até mesmo morrer, porque o Senhor me disse o que me espera em Jerusalém, e onde eu for passar não é outra coisa senão cadeia e perseguição. Mas eu em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de Deus, de dar testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Eu tenho consciência de que eu sou dele, eu pertenço a ele, mas eu sou o seu servo e eu quero vivê-lo para servir. E é esse sentimento que deve estar na nossa vida. O Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo tem falado comigo que eu vou servi-lo lá em Roma e nada vai acontecer. E Paulo chega a dizer: olha, e ele me disse que entregou todos vocês nas minhas mãos,
e nada ocorrerá a nenhum de vocês, por causa da missão e do chamado dele na minha vida. Uma outra coisa interessante nesse texto, que devemos entender com o nosso chamado, é não somente essa consciência de que somos de Deus, somos os seus servos, mas também devemos ser pessoas que, tendo essa consciência, saibamos ou tenhamos discernimento dos tempos e das circunstâncias. Versículo 27 a 32, nos diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que amanhecesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, olha só o que Paulo está observando. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, com o pretexto de que estavam para largar âncoras das proas, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão salvar-nos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram-se afastar. É interessante, irmãos, que Paulo tem uma promessa de Deus. A garantia que Deus deu quando Paulo estava ainda em Jerusalém, depois em Cesareia, onde foi julgado, é que Deus falou claramente com Paulo: olha, você, assim como você tem testemunhado aqui para estes, assim como você tem testemunhado aqui em Jerusalém, aqui em Cesareia e em todos os lugares onde você tem passado, o meu propósito soberano é que você vá testemunhar diante de César lá em Roma. Então, fique tranquilo, eu conto com você e eu vou te levar a Roma. E você vai testemunhar lá. Agora, nessa viagem, de novo, quem sabe por algum momento Paulo começa a pensar: Deus tem um propósito, mas pelo jeito que eu estou vendo aqui, a coisa só está piorando, está difícil chegar em Roma. E Deus então chama Paulo e diz: olha, não tema, não fique com medo. O meu propósito, a minha vontade se cumprirá, a minha promessa se cumprirá. E Paulo recebe aquela palavra. E ele, então, se preocupa com o estado dos marinheiros, dos soldados. E Lucas chega a narrar que já tinha 14 dias, já tinha 2 semanas, que eles não comiam nada, preocupados com o que ia acontecer. Preocupados e lutando, e não tinham tempo, e pelo que Paulo diz aqui, não tinha nem ânimo para comer. E Paulo, tendo consciência do chamado dele, Paulo tendo confiança, e ele diz: olha, eu creio, eu confio plenamente no Deus que falou, e tudo que ele falou vai se cumprir cabalmente. Cada palavra que ele falou vai se cumprir. E Paulo então percebe que os soldados, diante da luta ali, então os marinheiros começam
a ver que não está dando para lutar. Quando eles pensam que estão chegando em terra, então vem duas correntes de água, duas correntezas ali, e começa a revirar aquele navio de um lado para o outro, e eles já não têm mais controle, solta âncoras e tenta de todas as formas, e então os marinheiros, temendo que vão morrer, então descem os botes e querem abandonar o navio. E Paulo, olhando isto, Paulo vendo isto, Paulo estando atento a estes perigos, tendo esse discernimento, e Paulo chega para o comandante, chega para os soldados e fala: olha, se esses marinheiros abandonarem o navio, vocês não terão condição de salvar ninguém aqui. Todos vão morrer. E como servos do Senhor, e logo os soldados tomaram as providências necessárias para que ninguém saísse do navio, para que todos permanecessem intactos, abrem mão dos botes, salva-vidas, e eles permanecem no navio. E o navio é todo despedaçado, ao ponto de, nos destroços dele, as pessoas, aqueles que sabiam nadar, iam pular depois, que o barco é encalhado. Os que não sabiam nadar pegaram pedaços de tábuas e destroços do navio e nadaram, foram boiando até a praia, e todos chegaram lá. Mas uma coisa é interessante que nós percebamos aqui, que Paulo, como servo de Deus, estava de olho no que estava acontecendo e discernindo os perigos que acontecem. Nós estamos neste mundo, irmãos, não é por acaso, não. A igreja, aos servos do Senhor, cabe discernir os tempos. Cabe interpretar os tempos. Porque a igreja, os servos de Deus, são os únicos que têm palavra de Deus para essa sociedade e para este mundo. Já dizia o grande pregador, que o pregador deve ter a Bíblia numa mão e o jornal no outro. Ou seja, nós devemos fazer uma hermenêutica, uma leitura da palavra de Deus, mas também devemos interpretar os tempos onde nós vivemos. Porque a nós, irmãos, como servos de Deus, como igreja do Senhor, nós é que temos de discernir o que vai acontecendo no mundo ao nosso redor, para que nós também tenhamos uma palavra de Deus para este mundo. O que Paulo diz: olha, se vocês procederem da maneira que vocês estão procedendo, se vocês continuarem agindo assim, vocês irão se perder, vocês irão morrer. Mas o certo, a palavra de Deus para vocês é essa: permaneça crendo, descansando na palavra de Deus, porque Deus cuidará de cada um de vocês. E Ele me falou que nem mesmo um fio da cabeça de vocês sofrerá dano algum, mas vocês têm que ouvir o que Deus está falando. Então é importante de que nós entendamos que somos chamados por Deus, e nós temos que ter essa consciência de que pertencemos a Ele e somos os seus servos. Mas também tenhamos consciência de que precisamos discernir as circunstâncias da vida, para que diante delas nós tenhamos uma palavra de Deus para a sociedade, tenhamos a palavra de Deus uns para com os outros. E foi para isso que nós fomos chamados. E aí, o texto, na sua dinâmica, continua. A partir do verso 33 até o 38. Vai nos falar também algo interessante do que é ser chamado por Deus, do que implica ser chamado por Deus. Versículos 33 a 38 nos diz assim. Eu esqueci meu óculos hoje. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. E dizia: hoje é o 4º dia em que, esperando essas coisas,
vocês não comem nada. Eu rogo a vocês, eu peço a vocês que comam alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, Paulo tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos recobraram ânimo e se puseram também a comer. Refeitos com a comida, aliviaram o navio e lançaram o trigo no mar. De novo, irmãos, a gente tem que pensar no que está acontecendo com Paulo. Ele não está ali como um passageiro que comprou a passagem e está indo gozar uns dias de férias em Roma. Ele não está nesse navio porque está indo como que em um cruzeiro de férias, para gozar um tempo de descanso merecido, afinal, depois de tudo que trabalhou pelo reino, nas suas viagens missionárias. Trabalho duro, trabalho árduo, não somente espiritual, mas físico, material também. Ele chega a dizer para os coríntios: olha, eu tive que trabalhar, talvez mais do que algum de vocês, porque vocês nem sequer me pagavam um salário. Paulo fala isso. Sabe por que eu tive que ter dupla jornada? Não somente no reino, mas também para a minha manutenção, para a minha subsistência, porque vocês se negaram a pagar salário para mim. Então Paulo, e se fosse uma viagem, um cruzeiro de férias, mais do que merecido, afinal. Mas Paulo não está em um cruzeiro de férias. Paulo não está indo para Roma para gozar um período de férias e conhecer o César. Paulo está indo para ser julgado. Paulo está indo com a possibilidade de ser condenado e morto. Mas ele entende seu chamado diante do Senhor. Ele precisa de conforto, de consolo, e ele o tem em Deus. O próprio Deus, através dessa visão, através desse anjo, lhe fala, lhe reanima, lhe consola e lhe conforta. Mas nós percebemos aqui que quando ele tem esse entendimento de que é chamado por Deus e que ele pertence a Deus, de que ele foi chamado para servir pelo Senhor, ele tem esse discernimento do que está acontecendo, não somente a confusão e o estrago que o navio está sofrendo, mas também percebendo de como toda aquela tripulação está esgotada, de como aqueles marinheiros pensam até em abandonar o navio porque não estão suportando mais a luta. E Paulo então se levanta e ele vai se colocar como instrumento de Deus para confortar e reanimar as pessoas que estão ali. E nós somos chamados para isso, como instrumento de Deus, irmãos. Paulo se levanta e ele insiste: olha, não deixe que estes marinheiros fujam do navio. E Paulo não estava preocupado somente com os que estavam ficando no navio que morreria, mas também com a saúde, mas também com o bem-estar daqueles marinheiros. Estando todos os navios, então Paulo se coloca em pé mais uma vez. E olha que algumas vezes ele já tinha dado conselhos, já tinha orientado, e ninguém estava dando ouvido para ele. Mas ele insiste em trazer uma palavra de conforto, e ele insiste para que aquelas pessoas não comam, mas parece que ele mesmo também não estava comendo. Mas ele toma a atitude também de comer o pão, e quando ele faz isso,
Todos se reanimaram e comeram. E quando comeram, reanimaram e foram lutar. Foram à luta, deram continuidade para se livrar da carga de trigo, da carga de grão que estava sendo conduzida ali, para que o navio fosse aliviado, eles pudessem chegar mais perto da terra, onde pudessem sair e serem salvos. Mas enfim, Paulo se coloca aqui como servo de Deus, como instrumento de Deus para confortar, para consolar e para reanimar aquelas pessoas. E nós, irmãos, devemos também exercer esse ministério como igreja, como servos do Senhor, consolando uns aos outros, fortalecendo aqueles que são mais fracos. E muitas vezes nos colocamos assim, sendo que nós mesmos estamos precisando desse conforto. Mas nós o temos em Deus. E nós o temos em Deus, não apenas para que nós sejamos confortados e consolados e reanimados, mas que também façamos que outros sejam confortados e reanimados através do consolo que eu mesmo recebi em Deus. E Paulo orienta isso à igreja. Olha, irmãos, para que vocês, consolados com a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, para que vocês sejam consolados com a vitória de Cristo sobre a morte, tenhais nele confiança, e assim possais confortar e consolar a todos os outros com essa mesma esperança, com o consolo e conforto que vocês recebem dele. Então nós muitas vezes nos achamos e olhamos de um lado para o outro e achamos que ninguém nos conforta, ninguém nos dá uma palavra de ânimo, porque ninguém está conosco, porque ninguém está nos dando oportunidade, e Deus sempre, jamais vai faltar com o conforto e com o consolo na nossa vida, e Ele o faz não somente para que nós nos sintamos confortados, reanimados e consolados, Ele o faz para que também nós sejamos instrumento de conforto dEle na vida de outros. E é isso que Paulo faz diante da palavra que ele recebeu de Deus. Paulo, não temas. Você vai chegar intacto em Roma, porque eu preciso de você lá. E eu tenho te entregado hoje. E por causa do teu ministério, eu não vou deixar que nenhum destes se perca, que nenhum destes morra. E Paulo não fica com isso para ele. Ele recebe esse conforto de Deus e ele se levanta e vai levar conforto, consolo e ânimo para todos os quase 300 passageiros, tripulantes daquele navio, que estavam todos em perigo, mas também estavam todos sob a proteção e o livramento de Deus. E o que nós temos nos versículos 39 ao 44 é que essa consciência de que se nós fomos chamados pelo Senhor, se nós fomos achados pelo Senhor, se nós temos consciência e agimos propositalmente, intencionalmente, como servos e propriedades de Deus, se nós somos instrumentos de Deus para confortar e consolar outros, a garantia de Deus aqui é livramento, de acordo com a sua promessa. Versículos 39 ao 44 assim nos dizem: quando amanheceu, não reconheceram terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando-se as âncoras, deixaram o navio ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela
de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, e a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O navio começou a se despedaçar, encalhado agora. E o parecer dos soldados era que matassem todos os presos, para que nenhum deles fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, olha só que interessante. Vocês acham que foi centurião que não queria que Paulo morresse? Vocês acham que foi centurião que não queria matar Paulo? Vocês acham que foi centurião que queria salvar Paulo? Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu os soldados de matar todos os presos. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. A promessa de Deus para Paulo era que ninguém morreria por causa do propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo lá em Roma. Por causa do propósito de Deus na vida do seu servo. Deus prometeu por sua graça, embora nem mesmo Paulo merecesse, mas pela graça dele, pela graça de Deus, Deus prometeu que ninguém morreria naquela viagem. E os soldados querendo matar todos os prisioneiros, logo Paulo também morreria, porque ele era um prisioneiro naquele navio. Queriam matar todos os presos para que estes não fugissem nadando. E a gente vê de novo a providência de Deus aqui, através do centurião, que foi lá, tirou a ordem dos soldados, percebendo a intenção dos soldados, mas sobretudo, e eu não tenho dúvida nenhuma de dizer, sobretudo, pela influência e a providência de Deus, livrou Paulo, e assim todos os presos de morrerem. E eles chegaram todos salvos e intactos naquela praia. E dali continuam a viagem, né? Nós temos alguns outros perigos aqui acontecendo, tudo cooperando no capítulo 28 para que Paulo não chegasse a Roma. Mas eles, assim como eles chegaram nessa ilha, eles chegaram também a Roma, porque Deus cumpre a sua palavra. E quando nós somos servos de Deus, temos esse entendimento, nós somos também alvo da salvação, da promessa e do livramento de Deus em nossa vida. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Meu Deus e